Olá, time da leveza! Pode ser mais leve no ar com mais um episódio especialmente para você. Meu amor, você já falou no ar, mas já vou sapecar aqui, tá? O nosso combinado aqui, eles estão esperando a gente falar no ar. Bem-vindos a mais um episódio. Quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, você que está chegando. Também já curtiu o nosso vídeo. Nós vamos ter um tema muito forte hoje. Vamos falar sobre luto, sobre reconstrução, sobre perda de alguém que a gente ama. Como lidar com isso, né? E eu acho que eu já começo, né, falando, minha vida, que, na verdade, essa construção, a morte, ela não é um fim. É verdade. Para existir vida, é preciso existir a morte. E a morte, na verdade, nos leva para a nossa fonte original, de onde nós viemos, né? Agora, então, não é fácil. Não é fácil. Não Existe é fácil. um olhar profundo aqui para nós conseguirmos superar um momento de perda. E para isso, eu convidei aqui a Aline Sampaio. Quero agradecer muito, Aline, o seu sim, a sua disponibilidade de estar aqui, de trazer a sua história, né? A sua história de superação e desse momento que é um momento de dor, um momento difícil, mas que eu tenho certeza que vai estar a serviço de muitas pessoas, até porque nós vivemos os últimos anos de pandemia em que muitas pessoas perderam, né? Pessoas amadas, pessoas queridas, e eu, com certeza, você trazer a sua história, a sua lente, vai contribuir com muitas pessoas que passaram pela mesma situação. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada. E seria muito bacana aqui para o pessoal que ainda não te conhece, poder se apresentar. Né? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu aceitei esse convite no intuito de compartilhar a experiência, não para ensinar alguém, de maneira alguma, a lidar com luto. Eu acho que isso é algo muito individual. Mas é tão bom a gente ver alguém que está, de alguma forma, conseguindo reagir a isso. Verdade. E isso fortalece porque a gente se identifica. Então, eu falei, se eu ajudar alguém, de alguma forma, a encontrar motivos para levantar da cama, minha missão foi cumprida aqui. Legal. Maravilha. E você, conta um pouquinho a sua história, né? Quantos anos você tem? O que você faz? Tenho 37 anos. Hoje sou médica. Mas eu engravidei muito cedo, eu engravidei com 16. E a gente sabe que a maternidade transforma. Sim. Então, a minha primeira mudança na vida foi muito cedo com essa maternidade e a responsabilidade. Ali eu decidi fazer enfermagem para poder estar próximo de casa e não me ausentar do filho, né? Então, eu fiquei em Lorena, bem perto de Aparecida. E quando o Caio tinha 15 anos, ia fazer 15 anos naquele ano, minha família falou, não, tá na hora de despertar esse sonho que verdadeiramente eu achei que já tinha passado. Porque como que você conta para sua família que você tem algo que você sonha, mas que isso gera uma despesa, isso vai compartilhar responsabilidades? Eu achava isso injusto. E de repente minha família falou, não, a gente sabe que você deseja isso, então tá na hora. Que seria a medicina. Que seria a medicina, que sempre foi a medicina, né? Eu valorizo a enfermagem, mas meu sonho real era a medicina. E daí fiz cursinhos, não consegui, porque trabalhar e estudar é para poucos. E surgiu a oportunidade de fazer faculdade na Argentina. Fazer a Federal da Argentina. Então, eu fui para a Argentina com o apoio da minha família. E aí começa a minha trajetória de ser uma mãe distante fisicamente, presente 100% com ele. Então, a gente já começa a perceber como que discretamente o universo vai te ensinando coisas. Porque a relação se estreita quando você valoriza. Por mais que você fale, eu já valorizo, não. É na ausência que você percebe os detalhes. E a minha ausência foi primeiro por estar longe. Apesar de voltar a cada 2 meses, eu estava com a família, não é a mesma coisa. Então você tem que fortalecer laços. Laços que às vezes não tá no toque. Laços que às vezes não tá no abraço. Mas fazer o amor propagar nisso. Mal sabia eu que o universo já estava me treinando também para enfrentar formas de amor que não fosse física. Bacana essa visão. E Aline, você já traz na sua história uma história que muito cedo, né, aos 16 anos, já chegou para você na vida, né, um filho que muda realmente toda a nossa história. A gente passa a abrir mão de coisas em certo momento da vida, né, porque principalmente nos anos iniciais,
Eles precisam muito da gente. Isso mudou a sua a vida profissional inicial, as suas escolhas. E aí você já fala de uma história de alguém que pagou o preço, né? Embora, claro, muito jovem, mas teve que pagar o preço a responsabilidade pelas suas escolhas, né? E isso já mudou até a sua experiência, com certeza, com a medicina. O fato de você ter conseguido isso anos depois também deve ter tido um valor especial para você e diferente, né? Com certeza. E o fato de você falar assim, não, a vida mudou muito cedo, mudou mesmo. E a gente começa a perceber que ali com 16 anos eu comecei a entender que eu não estava numa lupa e que o foco já não era eu. De certa forma, isso contribuiu para eu enxergar algumas coisas que eu enxergo hoje, porque com 16 anos você está formando ainda o que você é. Né? Apesar da psicologia falar dos 7 aos 13, ok, mas você ainda é muito nova, você ainda não sabe o que você quer da vida. E então, quando você já não é o principal da história, você começa não a ser substituído, mas entender que você não é a única. E que você tem que ter outras visões sobre um fato. Bacana essa visão, muito legal. Muito bacana isso, né? Nós temos a tendência de achar que o universo, de alguma maneira, gira em torno da gente, né? E quando a gente se depara com isso, né, muito cedo, né, isso nos dá a oportunidade de encarar a vida diferente mesmo, né? De que somos, né, apenas mais um, né? Somos suficientes sendo também esse só um. Isso vai nos remetendo a essa ideia de humildade, que a humildade, até o Bert fala muito isso, né? A humildade é onde precisa iniciar todo o processo de percepção de filho, de depois como um adulto, porque aí a gente sabe que a gente não é melhor que ninguém, a gente não é mais que ninguém, que a gente não é insubstituível, né? Exato. Muito bacana essa sua visão. Dolorosa, né? Imagino que tenha sido dolorosa. Dolorosa em todos, né? Porque se você for pensar, quando a gente refere a luto, a gente fala muito da morte. Mas, na verdade, o luto é tudo aquilo que você, de alguma forma, perde. Abriu mão. E que essa perda te gera uma dor. Exato. Então, se você for pensar, quando você perde sua adolescência, te gera um luto. Quando você perde o seu namoradinho, as suas escolhas, o seu trabalho, te gera um luto diferente. A gente não está comparando, mas são formas de lidar com a perda. Exatamente. Né? E acho que desde cedo, com inspiração de Deus, eu fui entendendo assim que eu perdi. O que eu posso fazer com isso? Porque se colocar numa posição de vítima do mundo nunca foi meu papel. Eu sempre falei isso. Eu não quero piedade. E isso é uma das coisas que eu não quero um olhar de dó. Eu quero que você entenda a minha história, ainda que doa. Ainda que seja forte, pesada, a forma que a pessoa quiser interpretar. Mas a Aline não é digna de dó. Você pode até não gostar. Você pode admirar ou não, mas dó... Mas você concorda que esse sentimento é da pessoa, né? É da forma, na verdade, ela transfere para o outro a forma como talvez ela mesma daria conta, né? E se enxerga e sente. Sempre o que a gente acha do outro tem muito mais a ver com a gente mesmo do que propriamente com a outra pessoa, né? Verdade. Eu tenho aprendido com esse trabalho que quando eu posto algum assunto, e às vezes algum assunto polêmico, etc., né? Tem gente que vem e me fala, Juliana, que lindo o seu trabalho, nossa, tá me ajudando nisso, nisso, nisso e aquilo. E tem gente que chega e fala assim, nossa, não tem nada a ver com o que você tá falando, como assim, isso que você disse, e põe lá, não para de seguir, fica com raiva, né? E tudo isso, na verdade, não tem a ver comigo. Tem a ver com a percepção, se ela tá bem, se ela acha que aquilo cabe dentro do contexto dela, ela vai achar maravilhoso. Se é algo, de repente, que ela tá vivendo de uma forma negativa, ela vai achar aquilo horrível. Sim. Né? Então, tem muito isso da questão do como o outro olha e transfere aquilo que ele sente para as situações. Óbvio que perder um filho... Não, aí é algo imensurável, mas tem uma dor. A gente coloca assim que, independente da perda... Eu topei vir aqui com o intuito não de gerar piedade, de falar assim, perfeito, a dor te faz muita coisa. Pode ser mais leve, né? Tem que ser, Ju. Muito legal. Tem que ser. Eu queria só comentar uma coisa, né? Porque assim,
Possivelmente eu vou chorar aqui, tá? Eu já trouxe um lenço aqui. Eu acho que é mais pra mim. Eu sou um chorão, Lisa. cara. Eu compartilho, deixa aqui. Obrigado, Aline, porque aí eu vou pedir o Cris pra editar aí pra não aparecer com a cara inchada aqui. Mas olha, você vê, a gente tá falando, né, nessa sua história, né, do momento que você engravidou com 16 anos, né? E você falou assim, né, que não quer que as pessoas sintam piedade de você. Cara, isso é muito bacana, porque, veja, isso te dá força, né? E te dá força e nos remete a uma situação de que não há o que faça para mudar o que aconteceu. Não. Então, veja, já aconteceu. Eu fico imaginando a sua cabeça lá com 16 anos, ficou sabendo que estava grávida, aquela coisa toda. Quer dizer, um ponto que me chama a atenção é aceitar a realidade como ela se apresenta para você. A gente fala bastante disso, né? Sim. Isso empodera a gente, não um empoderamento arrogante, mas um empoderamento de que a partir daqui eu posso fazer alguma coisa. E é uma premissa de humildade. Total. Né? Porque quando você está em harmonia com a vida e você fala de Deus, né? Com certeza a fé em Deus, a nós compreendermos que existe uma força que está, que nós não sabemos, né? Existe um mistério na vida e esse mistério não vai ser revelado aqui para nós. Exato. E quando nós nos colocamos com humildade, quando nós concordamos que aquele que nos deu a vida, aquele que nos gerou nesta família, neste contexto, ele definiu algumas coisas e que nós não sabemos o porquê, e eu concordo. Isso me dá poder, isso faz com que eu possa fazer alguma coisa. O Bert Hellinger fala dos sentimentos, né? Que existe o sentimento primário, e ele traz, numa situação como essa, da perda de alguém, uma criança, por exemplo, né? Uma criança perde a sua mãe. Qual é o sentimento primário? Ela vai chorar de soluçar e vai ter aquela dor que é a dor de não ter a mãe dela ali perto. Aquilo é muito forte. Esse é o sentimento primário, né? A dor, a tristeza que vai durar ali, mas ela vai ser movida a fazer algo na vida. O que acontece num sentimento secundário? Eu transformo aquela dor, que é uma grande dor, e me imobilizo, eu transformo num outro sentimento. Eu começo a ter raiva de Deus, eu começo a me vitimizar muitas vezes, ter raiva das outras pessoas. Por que aconteceu com meu filho e não com o filho do outro? Sei lá, né? E aí eu acabo ficando imóvel diante da vida. Impedindo a ação. Oi? Impedindo a ação. Impedindo a ação, presa a esta perda. E quando eu me prendo a isso, eu também não deixo a outra pessoa que só não está mais presente aqui, né? Eu também não deixo ela em paz. Sim. E, bom, a gente vai entrar em mais detalhes, mas aproveitando o que você está falando, eu acredito muito nisso. Eu acredito que todo mundo tem um propósito na Terra. Você não veio aqui para ser simplesmente o que você quiser. Eu acredito que você veio e você pode aceitar ou não o seu propósito. E eu acredito que o Caio está num lugar que eu creio que é maravilhoso. Então, quando tudo aconteceu, eu falei para minha família e para o meu noivo, falei assim, se eu preciso cumprir meu propósito para ter o meu reencontro, com certeza meu propósito não vai ser chorando numa cama. Quanto mais tempo eu demorar para cumprir, mais tempo demora o reencontro. Levanta. Foi meio matemático até então. Porque foi assim, eu preciso finalizar o que eu tenho aqui pendente, porque eu creio que estou, porque preciso fazer algo. Então, levanta. Ainda que com dor, levanta. Respeita seu limite, porque eu também me respeitei meu limite. No momento que eu precisava chorar, eu choro. Até hoje, choro. Claro. Se eu precisar ficar mais introspectiva, fico, mas com prazo. A gente fala, você pode chorar todos os dias, mas não durante todo o dia. Porque senão você não sai disso. E quanto mais você remoe a sua dor, mais vítima você coloca na sua vida. Né? Mais situação de tristeza, porque você vai colocando numa lupa e tudo que é na lupa amplifica. E se eu olhar só a dor, gente, você não sai da cama. Você fica com o quê, né? Você não sai da cama. É bacana você trazer essa lente, né? Que se você olha só para a dor, você joga fora todo o resto. Né? Você joga fora toda a vida.
Exato. E eu acho que essa questão do destino de um filho, né, é algo que para todo pai, toda mãe, é algo sensível, né, porque foge ao nosso controle. Nós sabemos que nós colocamos no mundo, né, nós geramos, porém eles têm uma vida própria, eles têm um destino próprio, eles são uma criação do divino, que tem uma história própria, que vai ter que passar por situações, que vai ter que viver situações que não são do nosso controle. Né? E nós nos curvarmos diante desta realidade, curvarmos diante do destino, da grandeza daquele que nos guia, da grandeza de Deus que está olhando todas as coisas, é um movimento de humildade. Porque a arrogância nos faz sentar no trono, nos faz dizer assim, não era para ter acontecido isso. Não era para ter acontecido aquilo, era para ter sido de outro jeito. E isso faz com que a dor só amplifique, que a tristeza só aumente e o fracasso na vida aumente. Muitas vezes a sua família fica deixada de lado, às vezes você tem outros filhos, às vezes você tem, né, o seu marido, a sua própria vida. E neste movimento de você seguir aquele que se foi, você acaba não vivendo também. Eu falo que são pessoas que se tornam mães que têm outros filhos, os filhos se tornam órfãos de mãe vivas, né? Isso. E não é só na maternidade. Quando, em vários momentos, minha família meio que ficava na expectativa. Por exemplo, Natal. Vamos fazer Natal? Né? Era algo que minha família... É muito forte esse momento de... Nós somos muito família, vamos pôr assim. Aí eu lembro que eu olhei para minha avó e falei, vamos. Minha avó esperando o meu aval, porque se eu falasse não, era não. Falei, vó, a gente não sabe quem mais vai estar aqui no próximo Natal. Perfeito. Então, ainda que doa, porque a gente vai estar em família percebendo quem sempre esteve. Mas a gente tem que honrar quem está. Porque senão, quando que o luto acaba? Nunca, gente. Nunca. O luto não acaba, o luto se transforma. Mas falar assim, que em algum momento você vai olhar para sua vida e vai falar, não, é agora... Não. Então... Eu adotei medidas que eu não acho que deva ser pré-estabelecida por ninguém, mas que fizeram sentido para mim. Eu não coloquei foto de luto, porque eu pensei, que momento eu vou poder tirar? Nunca. Não é? Eu não fui mudando coisas de forma consciente, porque eu falava assim, não tem fim. Então eu tenho que aprender a... Nossa, eu achei sensacional você ter trazido essa questão, porque quando alguém se vai, num momento em que alguém da família parte, a família se sente com uma consciência pesada de poder continuar vivendo. Existe uma culpa. Isso é muito comum também, Aline, e você que está em casa, que de repente teve um aborto espontâneo, perdeu um bebê, o próximo, o filho que vem depois, ele sente muito esse impacto. Ele sente muito essa culpa. É do tipo, como eu vou viver, como eu vou ser feliz aqui se o meu irmãozinho não pôde? E eu vivi isso, né? Nós tivemos nosso primeiro filho juntos, né? Não pôde viver, né? Eu perdi com 3 meses. E foi para nós um momento muito difícil, para mim em especial, foi bem difícil. E o que isso acarretou na Ana Júlia, né? Na nossa filha, que veio depois, uma culpa. A Ana Júlia se colocava em acidentes, em coisas onde ela pudesse acidentar direto. Se machucava. Ela, partia dela, isso? Se machucava. Sabe quando uma criança que está sempre se machucando? E aquilo chamou a nossa atenção, né? De forma genérica, todo mundo que obtém uma vantagem por conta da morte ou de uma situação que foi ruim para outra pessoa, ruim dentro dessa visão que a gente está dizendo, né? Sim. Isso gera nela uma culpa que a impede de seguir em frente, né? Quando eu falo seguir em frente, seguir sem essa culpa e poder tomar tudo da vida. Tomar tudo que a vida tem para lhe oferecer. Nesse caso, né, o perigo é que a Juju, a pessoa que está nessa posição, deixe de fazer o que tem que ser feito e seguir em frente, né, com isso que você falou, com o propósito que o Criador lhe entregou. E mais ainda, né, a visão que fica eu obter isso da vida, nossa, mas foi porque ele não está mais aqui
que agora eu estou podendo usufruir disso, né? E a visão que a gente traz é, bom, como que essa pessoa, por exemplo, o Rafa, né, estaria olhando para a Rafael, Juju, nosso primeiro que a gente né? Como é que estaria olhando para a Juju, né? Vendo ela assim, você acha que vai ficar triste ou feliz, né? Vendo ela se acidentando, se machucando e tal. Então a gente muda o olhar do amor, né? A lente, coloca o amor que vê. A gente só olha para o nosso amor e não olha para o amor do outro. Né? Então quando a gente olha para o amor do outro, a gente fala assim, putz, ele vai ficar feliz de eu estar aqui sapecando nessa vida, assim, sabe? Arrebentando, sendo feliz, fazendo o que tem que ser feito. Só um ponto, né? amor. Essa vantagem, na verdade, muitas vezes é só o fato de estar vivo e o outro não. Só isso. Né? Só isso. Só não, isso. O que eu digo é porque pode ser, na forma como falo, pode ser uma vantagem de... Mas é o fato de estar vivo. Sim, sim. Né? Viver é uma vantagem. E é uma vantagem existencial. Então, nesse ponto, nós tivemos que colocar a Ana Júlia, eu fiz esse movimento com ela, de colocá-la em frente ao irmão, né, usando os meus bonequinhos, né, da constelação, para que ela se liberasse disso. Né? Então, ela falou com o irmãozinho, você se foi, mas eu tô viva. Eu fico aqui mais um pouquinho. Logo a gente vai se encontrar. Né? E em honra a você, eu tomo a minha vida. Em honra a você, eu vou ser feliz, eu vou brincar com os meus irmãos, com os nossos irmãos. Então, na nossa casa, a gente usou, né? Eu comprei um bonequinho. E quando fui contar para eles, acho que o Theo devia ter 1 aninho e pouco, 2, o meu mais novo, né? E aí fui contar para eles. Falei, olha, mamãe, então, na primeiro filhinho da mamãe, a mamãe perdeu, né? E tal, o nome dele, a gente deu o nome de Rafael. Então, esse aqui é o irmãozinho, para vocês lembrarem dele. Então, a árvore de Natal, monto a árvore de Natal com um bonequinho. Desenho da escola, todas as apostilas que vêm da escola, os desenho sua família. Tá lá o Rafael junto. Que bonito. Em todos. E dormem então, com ele, né? Dormem com ele, brinca e tudo. E ele, para todo mundo, eles falam que eles são 4, né? Porque tem a mais velha do Luiz e eles 3. Então, eles honram e tem a liberação inconsciente, né, Aline? Uma liberação inconsciente para tomar posse da vida deles e ser feliz, né? E poder fazer algo difícil com a vida. Acho que da criança ela ainda tem a pureza. Mas eu sempre enxerguei isso que você falou. Isso é uma das coisas que a gente fala, assim, desde o que aconteceu, todo o movimento do luto, eu falava assim, eu quero chegar na onde o Caio está, ele abrir um sorriso e falar, eu sabia que você ia conseguir. Essa frase ficou mesmo interna para mim. Que legal. Então, era de imaginar, assim, orgulhar aquele que ainda que fisicamente não esteja, faz parte da minha vida. Isso. Então, assim, mudou os planos. O plano físico, espiritual, nesse sentido. Mas o projeto não mudou. E a minha maior frustração lá atrás foi porque, assim, como eu engravidei muito cedo, quem é a Aline sem Caio? Minha formação de identidade Sim. era com ele. Então, além de eu perder um filho, eu tinha que me redescobrir, porque eu não sabia quem era. São formas de encarar que você vai ver na magnitude. Gente, peraí. Eu não sei o que é mover minha vida sem ter alguém para eu pensar. E, de repente, eu falei assim, mas por que você precisa se mover sem ter ele para pensar? Por que você precisa reconstruir tudo isso? Ele está em outro plano, mas você continua querendo orgulhar ele. Mãe. E você continua ele sendo não deixou mãe. De existir. Ele continua existindo. Você vai continuar fazendo todos os projetos que para ele era importante. Então, Aline, você continua sendo Aline, mãe do Caio. Você continua sendo quem você já era e vai se transformando com a realidade. Mas foi duro olhar e falar, peraí. E a sociedade cobra que você sofra. Que eu sofra. Isso eu acho que tem que ser falado. Porque, de forma, assim, maquiada, né? Porque se você tá mais fortalecida, se você não chora, nossa, como que pode? Ela perdeu o filho e agora tá lá fazendo isso. Não, que força, né? Superou. A palavra superou dói. Porque não é que superou. Mas sabe o que acontece, Aline? Sabe o que você joga na cara de todo mundo? Que é possível ser feliz, mesmo na dor. E aí as pessoas falam, que menina chata, hein? Que mulher chata. Eu tô querendo sofrer aqui com as minhas coisas e ela tá querendo vir mostrar
que é possível ser feliz mesmo na dor. Mas a insatisfação também é quando você encontra alguém, porque daí você tá nesse universo de luto, que eu não desejo pra ninguém, ele é um universo muito, olha, com muitos rótulos. Se você é uma mãe que chora, a outra vira longe de você e fala assim, precisa de ajuda. Gente, Juliana precisa de tratamento, não pode viver nesse luto doentio. Exemplo, que cada um tem seu luto, não existe o luto, né? Tô falando disso. Aí você olha para alguém que não externiza isso, mas como? Gente, nem se apegava tanto. As pessoas desejam que a gente vive um luto que não é nem delas. E não respeitam a nossa autonomia de decidir fazer diferente. Então, assim, é uma das coisas que eu fui descobrir na pele, assim, o julgamento. E eu me perguntava, quando que eu posso sorrir na foto? Porque às vezes o nosso sorriso trava. Você acabou de perder um filho, qual é a imagem que eu tô parecendo se eu sorrio? Que eu tô feliz. Eu não tô feliz. Gente, é umas paranoias. Sim. Que muito bom você trazer isso. Muito bom. Muito bom mesmo, porque isso mostra o seguinte, o quanto a gente tem que ligar o botãozinho do... Fala, minha vida, que eu não falo. Pô, meu amor, você sabe que eu ia falar exatamente. Eu ia até te cortar para falar isso antes de você falar o que... A gente tem conexão, olha só. Vida, fala aí. Não, porque veja, não importa o que você faça, né? Fazendo a leitura do que você está dizendo. Não importa o que você faça. Se você está no fundo do poço, se você está subindo no poço, se você está lá em cima, não importa onde você está. Existe um julgamento das pessoas, né? A gente já falou isso também em outros episódios, né? E ele vai continuar existindo. O bacana é seguir em frente, apesar dos julgamentos. Exato. Porque esse julgamento é dela, é da pessoa, não é nosso. É, de novo, a partir da visão e da forma como ela mesmo encararia, ou ela vê, tá tudo dentro dela, né? Quando você tá conectada com a essência, né? Você tá conectada com o seu filho, com o que faz sentido para sua família, para sua história de vida, você olha e vai falar assim, vai como... Fala aí, minha vida, vai o quê? Vai lavar uma louça, né? Vai lavar uma louça. Mas, e veja, não cabe para você, né? Isso aqui é bacana, né? A pessoa está lá julgando, às vezes até entra em contato, né? A rede social traz isso. A rede social tem muita coisa bacana, mas, como tudo na vida, tem um lado escuro da rede social, mas que também faz parte da gente. Nós somos isso, nós temos a parte, né, da sombra e da luz. Sim. E eu acho que faz parte. E é legal essa convicção de seguir em frente, apesar do julgamento. E que existe. É uma das coisas que você falou, porque eu tenho rede social e a minha rede social foi construída pelo meu filho. Na pandemia, ele com a minha nora, né, que faleceram junto, eles falaram assim, mãe, tá todo mundo fazendo um Instagram profissional, por que você não faz? Então a ideia foi dele. E ele trabalhava com as fotos, a minha nora editava meus textos, porque tinha toda uma construção. Quando aconteceu isso, eu falei, eu não vou participar disso mais, porque as pessoas vão me julgar. Você está voltando aqui para falar do quê? Passado, não sei, vamos pôr aí 3, 4 meses, eu conversando com a minha prima, e ela falou assim, mas Aline, de quem era esse projeto? A gente tem que se fazer umas perguntas para a gente voltar àquilo que verdadeiramente importa. Do Caio, não era? Eu falei, Então por que a opinião do outro vai te importar? Quem importa mais para você? O Caio? Ou essas pessoas que você nem sabe quem são? Eu falei, é isso aí. Aí eu voltei explicando, né, que eu compartilho coisas até onde eu me sinto confortável. Perfeito. E a gente sabe que a internet é invasiva, porque Sim, a tela dá uma sensação de poder para o outro, né? Então, quando eu vejo algo que eu também não agrado, a minha frase, de acordo com o que você fala de doação, é assim, cada um dá o que tem. E, infelizmente, algumas pessoas não têm nada para dar. Então, o que eu vou cobrar dela? É ela que está vazia, não sou eu. Então, eu ignoro. Eu falo, não espera a laranja de bananeira, porque se essa pessoa só tem banana, você vai esperar a laranja dela? É isso aí. Aí eu comecei a ressignificar estar na internet, mas assim, é difícil, porque o julgamento vem. E eu passei, e você vê como que o povo é curioso? Eu tinha uma visualização na época, de exemplo, 300 pessoas na época, passou a 3 mil. Não estavam querendo saber como é que eu estava, queriam saber o que eu estava fazendo. Mas veja,
com certeza você ajudou muitas pessoas, né, que Depois, visualizavam. Não, mas no momento em si, da morte. Ah, Tipo, tá. faleceu? Falando Porque é um tema nesse curioso. assunto, Não, Isso, mas faleceu. por que Parece. isso chama atenção também? As pessoas têm medo da morte. Por que existe uma curiosidade e assim, dentro de um sistema familiar, é muito comum quando as pessoas, se tiveram, no caso, né, o seu caso, um acidente, né, que o seu filho acabou partindo. Muitos falam assim, não vamos mais falar sobre ele, porque ele gera dor, eu tenho medo desse destino, medo de olhar para a morte, e aí eu não quero mais falar sobre isso. Então, não vamos mais falar, ninguém mais vai falar, exclui. E o movimento de exclusão, é o que o Bert Hellinger traz, inclusive tem um livro, né, sobre isso, sobre os excluídos. Quando nós fazemos esse movimento de não falar com a pessoa, de excluí-la, ela atua no sistema de forma de repetição. Então, é muito comum, até o Laureano que esteve aqui, uma vez ele compartilhou com a gente isso, né? Que ele, aos não sei se era 49 anos, ele começou a achar que ele ia morrer. Não me lembro agora do que. Ele estava com um sentimento. Quando ele foi ver, ele estava conectado com um tio dele, que era muito próximo, que morreu nesta idade, com essa sensação de que ele sabe, não era dele, era um sentimento de outra pessoa que atua no nosso sistema. Então, todos os nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós, né, tanto maternos quanto paternos, atuam no nosso sistema. Se houve uma morte lá atrás e que ninguém fala sobre ela e sobre essa pessoa, de algum jeito ela volta no sistema posterior. Por isso que essas pessoas querem ser incluídas, elas não deixaram de existir. Elas precisam fazer parte. Uma cliente minha, recentemente, perdeu o pai. E ela não estava sabendo lidar com o sofrimento da mãe. Tem 3 meses que o pai tinha falecido. E ela estava assim, diante da mãe, um filho diante da mãe que está sofrendo, ele fica assim, mesmo adulto, fica sem saber o que fazer para a mãe não sofrer. E aí um médico disse para ela assim, tire as fotos do seu pai, da casa inteira. Falou para ela. E tire as fotos para sua mãe não ver mais. Movimento de exclusão, né? Eu falei, olha, mas tem 3 meses que seu pai se foi. Natural que a sua mãe esteja sentindo. Natural que ela tenha esse momento. Ela viveu com esse homem quase 50 anos da vida dela, né? Natural que ela se sinta dessa forma. Então, a gente precisa estar em harmonia com vida e com morte. Morte não como algo acabado. A vida é inacabada. Quem está vivendo está num processo inacabado. Quando nós partimos, a gente volta a esse processo original e lá tudo se completa. Eu creio nisso também. Lá tudo se completa. Posso só fazer um parênteses aqui? Eu vou preparando um cafezinho pra gente e aí vocês continuam aí. Tá, joia. Eu acho muito importante você falar isso. As pessoas, elas não sabem lidar e ela te quer direcionar você ao que você deve fazer no seu momento de luto. Gente, chorar é natural. Natural. Sofrer é humano. Então, a questão não é se você vai sofrer ou chorar. A questão é se esse sofrimento... Ai, estamos chique aqui. Se esse sofrimento vai te paralisar ou se ele vai te mover. Isso. Porque como é que você quer tirar o sofrimento? E eu vejo as pessoas desesperadas por acelerar o processo. A gente vai falar um pouquinho, eu acho que as pessoas não estão entendendo muito o que aconteceu. Você quer falar, então, de que forma aconteceu? Eu acho que é importante a gente agora colocar aqui. Nunca contei isso. Tá. E eu vou começar explicando por que eu nunca contei. É difícil você toda hora ter que fazer a defesa de quem foi. Porque as pessoas querem encontrar um motivo. Então, se você simplesmente conta... ela está escondendo alguma coisa. Então, o Caio faleceu de acidente de carro junto com a minha nora. Quantos anos? Ele 20, ela ia fazer 18. Faltava 15 dias para o aniversário dela de 18. Ele já tinha um relacionamento de mais de 3 anos, ou seja, era um relacionamento que a gente chama, ela já era nossa norinha, né, a Ana. Eu estava na Argentina fazia 10 dias, porque faltava só uma prova para eu voltar. Então, a gente já estava comemorando o meu retorno antes de eu voltar, até porque acabou o tempo de ficar longe, né? Eu tinha passado a pandemia e eu agradeço muito a Deus pela pandemia. E o engraçado é que eu já agradeci quando eu vivi. Eu não esperei perder. Quando eu tive a oportunidade de ficar 3 meses no Brasil, porque parou o mundo,
eu valorizei cada minuto desses 3 meses. E eu falava, gente, o mundo pode estar parando, infelizmente, pessoas estão morrendo, mas eu tenho que ser grata pelo que está me dando a oportunidade de estar com o meu filho. Mal sabia eu que era a minha despedida. Então, eu fui embora e eu lembro que na despedida, sempre, ele me esperava, e meu noivo me levava. E eu fui até a cama e minha última palavra para ele foi: você é o amor da minha vida, eu te amo. E ele sorriu com o olho meio de sono, porque já era de madrugada. Enfim, voltei para a Argentina. Ele foi para Lavrinhas. As pessoas achavam que era cachoeira, mas não é. Sabe esses tipo pesqueiro? Não é pesqueiro, essas cachoeiras que são pagas, que você vai. Sim. Só que ele não foi nenhuma que era mais festa, era uma bem familiar, que eu nem conhecia. E o Caio nem gosta de cachoeira, gente. Então, pra gente já foi algo muito diferente no dia, vamos pôr assim. E ele foi por lá, não sei, 1h da tarde, o ocorrido foi por volta de 5h30. Mas os amigos achavam, eles estavam em 2 carros, um amigo estava um pouquinho à frente, viu no retrovisor os 2 sorrindo dentro do carro e achou que eles estivessem, sei lá, andando mais devagar, que fez uma pausa, de repente o carro desapareceu e eles voltavam e não encontravam. E pensaram, foram para algum outro lugar. Na inocência, porque, gente, um adolescente, eu falo que são todos, para mim, são crianças, porque dado meu filho a gente vê como criança, né? Mas não são adolescentes. Quando me ligaram, quem me ligou foi a mãe da Ana, porque eles seguraram até 9h da noite para contar. Isso era 5h30 da tarde. Sim, que tinha sumido. 5h30 da tarde houve um acidente, a gente foi descobrir depois. Sim. E eles acharam que eles foram para outro lugar, seguraram até umas 8, 9 horas entendi. para falar, Seguraram olha, eles sumiram, acharam, mas ainda não se sabia o que tinha acontecido. Não. Então a mãe da Ana me liga, muito, muito, muito ansiosa, muito nervosa, e fala assim: Aline, ele sumiu. Eu na Argentina. Falei, calma. Eu sou muito assim, calma. Deixa eu ver o que está acontecendo, porque eu sei que o Caio, se estivesse em qualquer outro lugar, ele falaria para mim, não veria segredos pela intimidade que eu tinha com o meu filho. Mandei mensagem pro Caio: filho, não chegou. Falei, tá, vamos falar com os amigos. Pessoa, que não vou ficar citando o nome para não gerar especulação, o que aconteceu, amor? Nesse tom. Tia, aconteceu isso, o carro sumiu, a gente não sabe. E eu comecei a fazer perguntas. O Caio tinha bebido? Pode falar, porque, gente, eu não tô aqui para julgar, eu tô para solucionar problemas. Sim. Tia, ele não tinha bebido. O local tinha perigo de queda? Não, tia. Assalto? Era muito isolado? Enfim, não achava explicação para nada. O Luiz, meu noivo em Taubaté, minha mãe em Guará. Liguei para minha mãe e falei: mãe, o Caio tá sumido. Minha mãe, olha para você ver como que a gente tinha um elo tão tranquilo. O Caio saiu, o horário dele voltar uma meia-noite. Então, enquanto não aparecesse aquele horário, pra gente estava tranquilo. Ele tinha mandado mensagem para minha mãe que ia atrasar. Ali começou o nosso martírio, porque desaparecido. A dúvida, né? Não saber. Não, a gente entra em desespero, né? E eu lembro que eu liguei para minha irmã, que estava no Kuwait. Minha irmã trabalha fora do país, que era alguém que eu confio plenamente para entrar em oração. Falei para o Luiz: vai para Aparecida, que eu preciso que você encontre meu filho para mim. E liguei para minha irmã e falei: Flávia, como que você acorda alguém para falar que seu sobrinho está desaparecido? Tinha que dar uns segundos, né? Você consegue rastrear o telefone do Caio pela Apple? Eu sabia que não, porque o Caio não deixava fazer isso. Ela falou: não, mas o que houve? No que eu falei, parece que ela já se atinou que algo tinha acontecido e eu, na pureza, achando assim, tá tudo bem ainda. E entramos em oração e ali a gente ficou. E eu orei muito. E engraçado que, gente, fé é uma coisa que é sua. Você acredita da forma que você se sinta feliz, completa, mas eu tenho uma fé cristã. Então ali, e a intimidade que eu tinha com Deus, eu conversava muito com Deus. E uma das coisas que eu não esqueço é que no meio da minha oração eu falava assim: Senhor, só o Senhor pode tocar no meu filho. Só que eu senti eu não sei nem explicar, uma angustiazinha quando eu falava isso. Eu e minha irmã, mas a gente ignorava e seguia orando. E eu falei: eu quero achar, eu não quero saber o que o Senhor vai fazer. Eu creio num Deus que vai me trazer. A incerteza eu não aceito. Eu longe, Luiz já estava: para onde você vai? Não tem lugar, eles sumiram.
Meu Deus. Então, volta ao ponto de origem. Uhum. E nada. Nisso eu já liguei para uma amiga, vai para o hospital, vai não sei o quê, e nada. Em resumo, eles tinham caído numa ribanceira muito alta, mas não tinha freada, não tinha, para dar uma noção, não tinha nem marca de pneu baixando o mato. Era simplesmente uma roda, era o espaço de uma roda. Quem que ia perceber uma roda sem freada nenhuma? E num local que não tinha velocidade, era subida. Começo da saída de Lavrinhas, as primeiras curvas, que não eram os pontos mais íngremes, ou seja, eu nem conhecia o local, tá, gente? Depois eu fui reviver o local da cena. Não faz sentido. O carro não tem direção hidráulica, até para fazer curva era uma montanha, era pesado. Sabe quando nada vai fazendo sentido? E encontraram. Ali a gente já se negava a acreditar, Sim. mas já não tinha vida. Eles faleceram no momento da queda. Não havia sofrimento, porque o Caio estava com a mão no volante, a Ana estava sem sinal de luta. Caiu no 30 metros, 30, 50 metros. Mas- No rio. no rio. No rio. Na verdade, não era sabe, tipo, pedrinhas, baixinho o rio? Só que Sim. tinha chovido. E o carro foi fazendo aumento de volume, porque ele é como se fosse um empecilho para a água correr. Então, foi aumentando. Sim, sim. E por que é difícil? Porque quando você fala que seu filho sofreu um acidente, ele bebeu? Sim. Não. Ele é mãe. Não ia falar que ele bebeu. Uhum. Não, gente, se ele tivesse bebido, eu ia falar assim, continua amando, Não muda nada. não Isso mudou não muda nada. nada. Foi uma Sim. consequência de um ato que ele decidiu tomar, mas como mãe, Não muda nada. nada. E isso me cansava. Foi de madrugada, ele estava voltando de uma festa, não existiu isso. Uhum. Então as pessoas começaram a criar problemas que não cabia. E nem, claro que a nossa família não. E o que foi muito lindo é que em nenhum momento a família da Ana colocou o Caio como culpado. Porque assim, como é que você vai culpar alguém? Você não sabe o que aconteceu. Sim, Você só sabe que não estava bêbado e não estava correndo. Agora, o resto... Então, esse mover de como é que foi, por que foi, a gente não sabe. A gente deduz. Porque eu fui conversar depois no pesqueiro, eu fui realmente lá, né? Que alguém bateu. Só que no sentido bem do ponto da curva que faria ele cair. Porque no ponto que ele caiu, não justificaria pela curva. Foi muito outro fechado. carro bateu ele. Sim. Aline, acredito. Houve alguma outra Não, situação ali de trânsito que possa ter que possa levado ter ele favorecido a isso. Só que quando eu falo, as pessoas falam assim, para de pensar nisso. Eu falo, gente, não é que eu penso, é que eu fui, reviso os passos do meu filho, conheço meu filho dirigindo, e o carro despencou. Ou seja, tinha batida, lógico que não, um carro que caiu por tantos metros de altura, que batida você espera que a perícia vai encontrar? Né? Então, assim, o que me aliviou? Não houve sofrimento. Perfeito. E daí essa notícia de ele morreu, eu estava na Argentina. Nossa. Sozinha, num apartamento, que eu vivia sozinha. Uhum. Ali foi aquele... E agora? E agora eu não posso chorar, não. Porque eu choro, mas eu preciso voltar. Eu preciso me despedir. E o desespero foi porque a Argentina viveu um momento restritivo, diferente do Brasil. Para a gente sair do país, para a gente se mover, era tudo por autorização. Isso era um final de semana. Só tinha 3 voos. Eu fiquei sabendo por volta de 1 da manhã, 2 da manhã, eu creio, porque a gente perde a noção do tempo um pouco. Até Buenos Aires, porque o aeroporto de Rosário fechou pela pandemia. Era 5 horas, 6 horas. Eu não chegaria para o primeiro voo. O primeiro voo era 6 da manhã. O segundo voo era 10 da manhã e ficava muito em cima para eu conseguir chegar. Então, a primeira dificuldade é entender que eu só ia voltar para casa às 18 horas da noite, sendo que eu sabia desde das 2 da madrugada. E isso, literalmente, fazendo trajetória sozinha. Tipo, pega o táxi, vai para outro lugar, compra passagem. A minha família não sabia o que fazer, porque você imagina que eles estavam aqui lidando com isso e desesperados porque eu estava em outro lugar. E então essa foi a primeira superação, assim, botar na minha cabeça, eu preciso me despedir. Não é hora de cair. Você vai cair na hora que você estiver no braço da sua mãe, lá no Brasil. Agora, não. E é difícil, porque quando a gente está vivendo pandemia,
O primeiro choque de realidade foi quando eu passei por migrações, que é a Polícia Federal da Argentina. E eles perguntam o motivo da sua saída. Ali, o meu ouvido ouviu a primeira vez. Meu filho faleceu. Nossa. Então, ali eu olhei e falei, gente... Um lenço, por favor. Porra, cara. Não, Dá pra você também, Luiz? Pô, cara. Vou dar Falar, um presente. porra, falar pra você, mano. E daí, ali... Não é moleza, não. Eu chorei. E é Posso engraçado... fazer só um comentário lindo que você fez aqui? Pode. Você falou assim, né? Agora não é hora de chorar. Né? mesmo que eu tô... Porra, eu vou chorar na hora que eu estiver no colo da minha mãe. É. É onde a gente tem que chorar mesmo. Nossa, que lindo isso que você falou. E daí... Eu chorei e me assustei, porque eu chorei inconsolavelmente, sozinha no aeroporto, e não teve uma pessoa pra... Eu sei que era pandemia, mas sabe aquela coisa assim, tá tudo bem? Porque não era um choro de lágrimas, né, que a gente só deixa cair. Era um choro de uma mãe que escutou a primeira vez ela falando, acabou, físico, acabou, Sim. né? E aí ali eu olhei, minha mãe falava assim, filha, mas tentando, coitada, minha mãe tentando reinventar a roda quase para poder me distrair. Eu só falava assim, mãe, eu vou esperar entrar dentro do avião, porque eu sei que o comissário vai ser brasileiro e é diferente. O tratamento brasileiro é diferente. Aí ali eu entrei meio que sem jeito, só perguntei assim, a ordem de saída do avião é por ordem de assento? Porque eu tinha que pensar mas eu tava angustiada, eu queria chispar ali, né? Aí o homem falou, sim, por quê, senhora? Eu contei o que estava acontecendo. Ali eu já fui acolhida por aquele comissário que não sabia o que fazer comigo. Ele falou, ninguém vai sair desse avião antes da senhora. Vou te acomodar mais para frente. A senhora vai ser a primeira, não vou dar ordem para ninguém, mas você vai ser. E ali eu já senti um cuidado de Deus e do próximo, porque você tem que se colocar no lugar do outro. A minha irmã não viveu isso. A minha irmã estava vindo num voo também, tentou explicar a situação e a mulher falou, não, você vai esperar lá. Porque não era ela que estava sentindo aquela angústia, né? Enfim, e daí, então, o acidente foi de carro, foi de dia, ele não estava alcoolizado, já cansei, inventaram tanta história, que eles brigaram. Aí eu falava, ai, gente, o pior de tudo é a gente ter que ficar defendendo quem não tá aqui mais. Mas isso é engraçado porque as pessoas querem encontrar algo como a morte como uma punição. Uma justificativa. Verdade. Entende? Ah, então bebeu, então morreu. Brigou, morreu. Tava não sei o quê, entende? Verdade. Como se isso não fosse algo da vida e como se os problemas que nós temos, as dores, as doenças chegam para todo mundo. Não escolhe ninguém. Que família não tem uma morte? Que família não tem uma perda, que família não tem uma situação, porque a família, né, nós estamos ligados por um fio invisível a todas as pessoas da nossa família, em especial os nossos pais, né? Cada filhinho está ligado à mamãe e ao seu papai. Independente do jeito que cada um foi, do que cada um é, essa ligação aqui é para sempre. E isso atua, né? Então, todo o processo de dor na nossa vida, processos em que as situações que a gente se depara, elas não são mero acaso, né? Elas têm um contexto, elas têm uma ligação. E esse movimento é um movimento da geral, que é um movimento de anestesia das pessoas. Elas estão desconectadas da energia da vida, da essência da vida, e da grandiosidade da vida. É verdade. Eu não tinha parado para pensar dessa forma, mas eu gostei. É verdade. As pessoas interpretam como punição mesmo. Porque a gente olha só para nossa dor, né? E é interessante que a gente fala de morte muito tranquilamente na minha casa. A gente não vem de uma família que teve perdas. Minha avó tinha pai e mãe até um tempo atrás. O Caio conheceu o tataravô, tataravó. Então a gente não sabia muito lidar até que meu avô faleceu, deve ter uns 12 anos. Tá. A partir daí, o assunto morte, para você ter uma noção, no Natal a gente falava da morte. Mas como é que a gente falava? Olha, o meu velório, as pessoas ficam horrorizadas. Eu quero
Tal coisa. Tal coisa. E começou comigo, que eu falava assim, eu não gosto daquela florzinha. Coitada da flor. Margarida, eu não gosto dessa flor. Se vocês me colocarem essa flor, eu vou ficar bravo. De certa forma, o Caio sabia tudo, porque ele já tinha desenhado e eu falava assim, não sou eu que vou fazer isso, mas conta, porque eu nem aqui quero estar. Culturalmente, uma mãe não enterra seu filho, né? Sim. Então, além de eu chegar, me colocar na posição de filha que queria um colo, eu sabia que eu tinha que terminar as decisões. Então, a cor do caixão do Caio, ele já sabia que era branco e dourado. E eu ainda falava assim, filho, branco e dourado é para criança. Aonde que eu vou encontrar? Porque era muito natural esse bate-papo. Onde que eu vou encontrar um caixão branco, meu filho? Ele falava assim, não sei. E quando aconteceu, tinha 2 caixões brancos na funerária. Um foi da Ana e o outro foi do Caio. Eu quero a rosas brancas, não quero margaridinha. Eu quero só rosas, mãe. Então, as pessoas, eu fui movendo, eu quero estar perfumado, porque eu sempre fui cheiroso. Então, você imagina eu chegando com o perfume dele, as pessoas, eu falava, dane-se. Dane-se, é o momento, é dele. E se faz sentido pro outro, faz para mim. Então, esse foi todo o honrar. Não era momento. Eu acho que eu nunca me vi como meu momento. Eu era a mãe que perdeu o filho. Eu sei. Mas ele era o filho. Ele precisava ser honrado em tudo. Então, assim, coisas que eram a minha e a cara dele, eu pedia, olha, por favor, não quero que chore alto. Olha, por favor, não quero grito aqui. Se você não tá bem, sai. Eu já tô no meu limite, eu tô, assim, por um fio. Então, eu preciso de estabilidade aqui dentro. As pessoas, para você ver, né? Essa desconexão das pessoas são tão grandes que elas acabam querendo tornar as próprias dores maiores do que a situação em si, né? Algumas coisas eu não permiti. Do que a vida dele, do que a sua própria dor, né? Chega a beirar um desrespeito muitas vezes. Beirou. Gente, eu falava assim, eu queria ter... Sabe aqueles 5 minutos sinceros que a gente tira o filtro? Porque a gente escuta coisas que você fala, eu não tô acreditando. A minha mãe sempre foi uma segunda mãe, primeira, sei lá, porque eu engravidei cedo e continuei morando com a minha mãe, vamos pôr assim. Vivi com a minha mãe uma vida, e eu falo que o Caio teve mães. Minha tia, que era irmã da minha mãe, trabalhava junto, ajudou a cuidar. Minha mãe, a minha irmã, que tinha como filho, e eu. Então, aquele momento eram 4 mães que perderam um filho. E uma das pessoas que foi me consolar, que eu não esqueço, me deu um abraço e falou assim, como o Caio amava a avó dele, né? Ele sempre falou que a avó era mãe, pra mãe. E meu filho nunca chamou minha mãe de mãe. Eu conhecia tão bem meu filho que eu sabia que aquela frase ele podia falar, gosto como uma mãe. E amava como uma mãe. Claro. Mas ainda que fosse, eu sou a mãe, meu filho. Né? Mas só alguém desconectada da própria mãe pode dizer algo assim. Tá? Então, porque só alguém fora do lugar, desconectado da sua mãe ou do seu pai, pode achar que alguém pode substituir esse vínculo. Alguém pode ser mãe ou pai de alguém, entendeu? Né? Nem a mãe, com todo o amor que ela pode ser, né? Cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu papel. Então, assim, a gente vê muito furo nesse momento. As pessoas ficam temorosas do que eu vou falar? Nada. Não precisa me falar nada. Uma se tornou uma grande amiga, porque o luto ele faz a distinção de trigo e joio, viu? Aquilo que você acha que é, ele faz, porque as pessoas, quando você não tem mais nada para dar para ela, nem todo mundo quer ficar. E alguém que tá passando pro luto, ela não tem nada para te dar. Ela tá vivendo uma dor, o que você quer que ela te entregue, né? E ali eu descobri pessoas valiosas, e uma delas, eu lembro que eu chorando, ela falou assim, eu não tenho as suas respostas, eu tenho um abraço em silêncio para te dar. E foi a melhor frase que eu ouvi. Eu não sei o porquê, queria saber. Mas eu posso dizer que eu tô aqui. Pro que você precisar. Isso é estar com alguém no luto. Não é querer dar resposta, eu não sei. Nem eu sei. Sim. Como é que você pode me trazer uma resposta? Nem querer dar um consolo, né? Não ficar falando palavras ali, talvez, para confortar algo que não é possível. Pô, eu não tenho condição não, cara. Você tá... Pô,
Pô, O não é Luiz brincadeira, viveu a não. morte do pai dele, Pô, né? nossa, mãe do céu. E assim, para ele foi bem marcante, né? Aline, eu quero dizer que você está fazendo um serviço para as pessoas, Nossa. cara. É impressionante a sua coragem Obrigada. de falar essas coisas. Parabéns. Eu acho que a gente não pode... eu sempre falei assim, se você conseguir um passo à frente, é seu papel aliviar de quem vem depois de você. Legal. Que, poxa vida, é difícil. Os melhores abraços foi de quem eu tinha perdido o filho quando me deram, porque eu sabia que ela reconhecia aquela dor. É importante. E me conta uma coisa, como é que foi, né? Esse negócio do tributo, né? Você comentou comigo, cara, que sacada legal. Conta pra gente um pouco isso. Eu só não sei se vocês querem ir nesse meio tempo ir beliscando o bolinho aí, o café. Se quiserem mais... Não, já que eu vou dar uma bicadinha no café, mas eu tô Nossa, tranquila. melhor até passar outro para ela, que deve estar frio já. É A gente vai passar outro. Tá. Aline, mas você tem quanto tempo que ele faleceu? Nós estamos... Esse mês vai fazer 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Foi 16 de janeiro. O que aconteceu? Uma das coisas que o Caio havia comentado sobre a morte dele, ele falou com o meu primo e falou assim, olha, eu não quero sair chorando no meu velório, não. Toma uma por mim. Aí eu lembro que eu ri e falei, filho, tu pediu demais já? Não, isso tem que ser parado aqui. Mas a mãe vai fazer um tributo para você. Então, na missa de 7º dia, eu reuni os amigos que eram da faixa etária dele, iam começar com 3, 4, os melhores amigos só. Eu virei e falei, olha, vamos lá para casa, vamos colocar a música que o Caio gosta, vamos abrir uma bebida que ele gosta e vamos compartilhar essa dor com sorriso, com relembranças, com coisas que o Caio foi alegria, eu não queria que fosse só um choro, né? E eu pensava assim, eu preciso honrar o que o Caio quer, e aproveitar desse momento para mostrar para essas crianças que elas podem desfrutar a vida. Porque eu também queria tirar o peso delas de, nossa, quando que eu vou poder postar uma foto sendo que o meu melhor amigo faleceu? Quando que eu vou poder me permitir ir para uma festa, uma reunião, sendo que minha melhor amiga faleceu? Liberá-los, né? Eu precisava liberá-los. Quem melhor que a mãe para fazer isso? E daí eu virei para minha família e falei, olha, eu vou fazer. Meu noivo falou, obrigada, Luiz. Meu noivo falou, vai doer, mas eu tô com você. Eu falei, então tá bom. Só que era para uma coisa para 4 pessoas. Eu acho que tinha mais de 30. Que foi todos os amigos. E a minha família, a minha avó estava presente, a minha mãe estava presente, todo mundo presente. Falou, eu quero participar disso, tia. E daí eu falei, como que você fala para a mãe? Né? Foi algo que era pequeno, não era para ser grande, de repente foi chegando. E eu falei, e agora, como é que eu ligo para a mãe da Ana? Para falar que tá... Porque se você escutasse no telefone, era uma festa. Aí eu falei, eu acho que eu prefiro ficar quieta. De repente toca o meu telefone. O número não identificado. E eu tinha o número da Selma. A Selma falou, Aline, ela chorando, eu não sei o que está acontecendo, eu estava bem. Mas eu acordei pensando que eu preciso falar com a tia Aline, porque minha nora me chamava de tia Aline. O que está acontecendo? E nisso o barulho do som aqui, ó, rolando. Eu falei, Selma, desculpa, são as crianças. Que criança? Eu falei, os amigos deles estão todos na minha casa. Só que o clima aqui não é um clima... De tristeza. De tristeza. De tristeza era, mas não era um clima de velório, vamos pôr dessa forma, né? Sim. Então, de sofrimento, não era um né? clima de sofrimento. Então, fica à vontade se você quiser vir compartilhar dessa alegria, mas eu deixei essas crianças à vontade para fazer o que elas quisessem. Elas querem dançar, elas vão dançar, elas querem beber, elas vão beber, elas querem comer o churrasco que tá rolando. Eu tô aqui só para liberar. E para fazer Lembrando parte. que as crianças já tinham 20 20 anos, tá? Eu chamo de criança. Daqui a pouco vamos fazer um corte da sua fala e vamos dizer, a Aline está incentivando as crianças a beber. E não incentivava também, eles que trouxeram a sua própria bebida, a gente dava com a nossa lá. E ela falou, eu vou, e fez muito bem. Porque, assim, era uma mistura de chorar pela falta, mas se você fechasse seus olhos, você sentia.
que ali era o ambiente deles. Uhum. Então, ali foi choro, a gente colocou a camiseta dos dois como né, com o símbolo dos dois. Ali a gente pôde consolar, abraçar no momento da crise, abraçar para falar assim, você não tá sozinho. Uhum. Porque eu nunca me vi como uma mãe que queria ser consolada. Uhum. Eu imaginava, loucura também, né? Porque parece que eu não tô tentando ser Mulher Maravilha, mas eu olhava para as crianças e pensava, se eu adulto tô com dificuldade de lidar com isso, como é que esses meninos vão lidar? 20 anos, gente, é E muito posso te novo. fazer uma pergunta? Onde você se consolava, era com a sua mãe? Com meu noivo. Seu noivo? Com meu noivo. Porque para minha mãe eu pedi o colo, mas eu tinha que ser o colo dela se ela precisasse. Eu não. O Luiz foi quem me viu na verdadeira essência do luto mesmo. Era aquele que eu ligava e que eu podia chorar na altura que fosse. A minha mãe, eu chorava já pensando, eu não posso desmoronar ela, porque ela também é uma mãe. Uhum. É uma mãe que vê a própria filha sofrendo e uma mãe porque foi mãe do neto. Sim. Então, o colo da mãe sempre esteve, fazia falta, mas não, coitado, isso foi os homens que... Aí nessa hora que a gente vê quem vale também, né? Uhum. E daí a Muito gente legal. fez esse tributo, que foi lindo. Eu lembro que a minha tia falou assim pra minha prima, ó, eu vou, mas você que não me peça isso, hein? Pra minha prima que tava ali. Na hora que terminou, ela falou assim, eu faria isso por você. Porque não foi uma festa, foi um ritual. Perfeito. E a hora que deu o horário que a gente presumia que era o falecimento, umas 5:30, eu falei que eu queria parar. E todo mundo se reuniu em volta da piscina e rezou um Pai Nosso. E profetizamos, né? Gritamos o quanto que eles eram amados, que eles eram... Que era isso, gente. A gente tem que lembrar e lembrar o quanto eles fizeram e fazem a diferença aqui. E você teve esse momento de homenagem, acho que eu vi também no seu perfil, que você teve o balão, né, também. Foi. Porque o que acontece? Eu vi um psicólogo falando, eu não vou lembrar o nome dele para citar igual vocês belamente fazem, mas ele falava assim que uma mãe enlutada, ela sopra velas apagadas. E sopra. A cada aniversário, a gente sopra velas que não estão mais aqui. E eu pensava, festejar? Impossível. Como é que você festeja algo assim? Fingir que não aconteceu? Sim. Seria injusto demais. Então vamos ressignificar. E o que eu faria? Algo que não fosse por mim. Porque se é um dia que não é meu, morrendo de medo de altura, eu não gosto de altura. Nossa, mãe. Conversei com o amigo, melhor amigo dele, e falou assim, tia, ele me chamou de tia, tia, ele queria saltar de paraquedas. Vamos? Falei, vamos. Aquele vamos, assim, vamos. Falei, vamos. Virei pra minha mãe e falei como se ela fosse achar o maior absurdo do mundo, né? Ela falou, vou também. E de repente a tia, eu vou também. E daí a gente fez, no aniversário do Caio, a gente fez um salto de paraquedas em homenagem a ele. Olha só. E da Ana, aí a Selma gostou, falou assim, nossa, realmente, ficar junto com pessoas que amaram e amam nossos filhos torna esse dia mais leve. Uhum. Eu não quero ficar sozinha em casa. Vamos fazer algo pra Ana? Eu falei, vamos, você fala o que você quer que a gente tá lá. Então vamos de balão. Então ficou o então balão foi foi da pra Ana. Ana e o Caio foi de paraquedas. Muito legal. E essas formas, né, essas formas de homenagem e de deixar a pessoa viva, né, no meio. Nós temos essa experiência, eu já contei outras vezes, que essa experiência do Luiz, né, do fato do meu sogro já ter falecido, nós temos formas, né, lá Sim. em casa, a horta fala, eles têm todo... O meu filho não conheceu o avô, mas ele fala do vovô como se tivesse conhecido, né? Ali de forma muito presente. Aniversário, a gente faz ali uma oração, coloca a foto do vovô, né? Páscoa, a gente sempre faz o prato, que era o prato preferido dele, que é o bacalhau. Então a gente almoça, coloca um fado, que meu sogro era português. A gente põe um fado na hora do almoço, chora um pouquinho, né, minha vida? Porque chorar faz parte. E O Aline me arrebentou hoje, cara. Vou falar pra você. Não, mas chorar faz parte. Eu Nossa, acho mãe que a do gente céu. tem que ter o direito de chorar. Porra. Eu, às vezes, eu falo assim, as pessoas me veem e falam assim, você é muito forte. Eu falo, eu não me vejo com essa força, mas eu vejo
com uma missão. Sim. E essa missão tem que ser cumprida. Agora, assim como você não vai numa farmácia para comprar pão, e você não vai na padaria para comprar farmácia, eu não vou abrir meu coração para todo mundo, porque ele é precioso. Então, respeito quem faça. Se você precisa ir e compartilhar com alguém aquilo que está doendo, é um direito. Claro. Eu, Aline, não faço. Então, quem vê eu no cru... Você escolhe, né? Você É seleciona a minha família. o seu sagrado. Exato. Eu virei e falei assim, a única pessoa que pode me responder e curar isso tudo não é família, é Deus. Porque aquilo que... E é difícil a gente ouvir o não de Deus. Porque, de uma certa forma, foi um não. Eu estava orando. Eu estava pedindo pela vida. E, de repente, a gente vê que não. E eu lembro que eu acabei de sair do cemitério, fui para casa da minha avó, eu entrei no banheiro chorando muito e eu fui ter meu momento de intimidade com Deus, porque Deus para mim sempre foi algo sagrado e algo pai. Minha relação era diferente de intimidade. Então ali eu fiquei brava. Falei, o que o senhor teve na cabeça? Começou um papo assim mesmo. Peraí, meu filho, como é que o senhor pôde fazer isso comigo? E é engraçado porque as pessoas falam assim que às vezes a gente sente uma conexão, uma resposta de Deus, acho que a gente é doida, mas não tem como você brigar e defender a mesma pessoa ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que aquilo que está defendendo não é a gente falando, né? E daí eu, brava, veio uma pergunta no meu interior. Aline, se você ganhasse o lugar, uma viagem para o melhor lugar da sua vida, o que você faria? Uma passagem. Eu não percebi que eu estava respondendo aquilo que estava acontecendo. Eu falei, daria pro Caio, porque tudo foi pro Caio nessa vida. Então, por que você está bravo comigo? O melhor lugar foi destinado para ele. Então, você não está no melhor lugar. Perfeito. E essa é a ótica diferente. É a gente entender que não fui eu que fui punida. O Caio foi promovido. Perfeito. Sim, lindo. Então, é dessa forma que eu respiro. Quando eu olho a minha dor, eu falo assim, meu Deus, mas por que eu sou a mãe que perdeu um filho? O que eu sou especial? De Maria, vamos por Maria, ou de qualquer outra mãe que passou por isso. A gente não sabe o porquê. Eu sei que eu faço parte disso. E o que você fala é o seguinte, né? O luto, ele alcança o seu objetivo quando a pessoa alcança a dor. A dor integra, respeita e honra aquele que foi. Quando nós mantemos o luto por muito tempo, um luto dolorido, é o mesmo que não concordar e é o mesmo que também não permitir que a pessoa tome o destino dela, né? E a gente segura isso atua na nossa vida, né? Eu vejo que assim, você tem uma grande missão mesmo, Aline, uma missão muito bonita, que veio de uma forma difícil, dolorosa, né? Mas que talvez a forma como você está trazendo, mostrando, né, também as suas dores e todos esses momentos, né, tudo que acho que você tocou em questões, né, tão pertinentes que não são faladas, né, que não são tocadas, não são faladas. Então, você que está diante de alguém que perdeu alguém, se retire no sentido, deixe a pessoa com a dor, a história dela. Não queira ir lá e consolar, ou criticar, ou julgar, ou tentar. Não, se retire na sua insignificância, porque esse momento é da pessoa e daquele que se foi. Não cabe a nós que estamos de fora trazer ou ampliar o seu sofrimento, né? Exato. Ou se meter em algo que não é nosso. Então, nos retirar diante de algo que a gente não compreende, que a gente não entende, que são os mistérios da vida, nos faz nos colocar no lugar. Até porque viver, todo mundo nasce e uma hora morre. Né? Todos nós. Certo. Em algum momento, a nossa jornada vai terminar por aqui e a gente vai se encontrar em outro lugar. Uma das coisas que a gente escuta muito é o vazio, né? Sim. Ficou um vazio. E eu lembro de muito, sei lá, no primeiro mês eu virei e falei, eu não quero esse vazio. Eu não aceito o vazio. Ainda que eu ainda tenho o vazio. Mas eu decidi não aceitar. E a minha lógica foi assim,
Caio plantou tanta coisa boa em mim. Foram 20 anos de tanto amor e tanta alegria. Sim. Se eu tirar tudo... ele foi, metade de mim foi. Vamos pôr nessa matemática. Poxa, mas ele deixou metade dele. E se eu anular tudo que ele plantou em mim, aí sim eu tô vazia. Então, ainda que a semente ainda esteja hibernando, porque a gente passa por um processo de calma, você tem que saber que você deseja florescer. E esse sempre foi meu desejo. Eu desejo florescer meu filho. Eu preciso florescer o que o Caio plantou em mim. Porque aí eu honrei a vida dele. Aí fez sentido. Porque a gente tem que se parar a pensar assim. As pessoas... por que eu tô passando por isso? Por que Deus fez isso comigo? E nessa ótica. Aí eu me fiz a seguinte pergunta. Se Deus virasse para mim hoje e falasse assim, a dor tá grande, né, Aline? Tá. Você quer voltar e a gente apaga tudo? Não. Eu prefiro viver 1000 vezes o luto do que não ter conhecido meu filho. Esse é o sentido. Uma salva de palmas para Aline. Muito bem. Não, gente. Muito bonito. Mas mesmo. Ele fez a história dele e eu preciso... Isso é puramente uma concordância com a realidade. É tomar... Meu amor, olha, nós estamos avançados no horário. Sim. Então, tô arrebentado aqui. Que eu tô o Luiz até meio tá sem atordoado. palavras. Ele não tá nem conseguindo. Tô igual o marisco, cara. Sem brincadeira. Vou falar pra você, meu amor. Nossa, Aline, você tocou muito profundo. Muito profundamente. Nossa, mãe do céu. Eu tenho muito a te agradecer por esse momento aqui. E eu imagino que em casa também. Sim, eu queria pedir para a Aline, se você tem uma última palavra, algo que você queira falar, deixar uma mensagem para quem está em casa assistindo, o que você falaria para uma mãe que tenha perdido um filho também e está passando por esse momento de dor, ou está passando um momento, né, difícil. Se você quiser falar, a câmera está ali. Respeita seu limite. Não queira se enquadrar no luto que alguém te impôs. Se permita sofrer, mas não deseje permanecer ali. Teve alguém que te amou, te honrou, te trouxe alegria. E a coisa mais honrosa que você pode fazer é florescer a alegria que ele te deixou. Eu sei que nem todo mundo tem uma experiência com filho, às vezes como a minha, que eu tive só a falar bem, às vezes a realidade não é essa. Mas existem momentos de alegria, porque nem tudo é só tristeza. Então, floresça por você, floresça por ele, se permita viver, porque vai chegar um momento em que eu creio que vai ter um reencontro e a coisa mais gostosa é alguém virar para você e falar, eu sabia que tinha uma força aí dentro que operava e eu sabia que você ia conseguir. E peça ajuda, gente. Eu optei a não tomar medicações para viver, mas se você precisa, não tem vergonha nenhuma com isso, né? Peça ajuda, peça colo, não tô bem. Se os pensamentos às vezes se tornam um pouco turvos e a gente acha que dar um fim na vida, eu não pensei nisso, pela minha fé de pensar, vou acelerar um processo e não vou chegar no mesmo local, mas às vezes as pessoas pensam, então não pense que é um pensamento que está voando. Encontre alguém que você possa realmente partilhar esse sentimento, desabafar sem julgamento e peça ajuda. Porque o luto ele não precisa ser vivido só. Você só precisa respeitar, mas ele pode ser compartilhado, ele deve ser compartilhado. Muito bem. Muito lindo. Gratidão, que Deus te abençoe muito, que você consiga ajudar outras mães, outros pais, outras famílias que estão enlutadas, né, passando por esse processo, que a sua mensagem chegue para muitas pessoas. Foi um prazer te conhecer, uma alegria honrada mesmo em ter você aqui, conhecer a sua força, a sua história, que com certeza não é só sua, vem de toda a sua família, né, vem dos seus pais, então gratidão também por cada um deles, que hoje você está aqui também porque eles disseram sim para você, né? Com certeza, com certeza. E gratidão, obrigada. Viu? Muito obrigada. Valeu, minha vida. Meu amor, despede aí que eu não tenho condições, não. Olha, gente, emocionante, né? Muito emocionante mesmo. Se você fez sentido para você, compartilha esse vídeo, encaminha para as pessoas. Vamos levar essa mensagem positiva para outras pessoas que estejam precisando. Gratidão e até o nosso próximo encontro. Até a próxima, hein? Falou. Tchau, tchau.